Isso me garante, entre muitas aspas, mas isso me garante sobrevivência. E conforto. E conforto. Exato. A gente pensa, né, a psicologia e a sociologia, a neurociência, elas vão, né? Sim, todas elas se conversam. Elas vão sim. vai chegando num ponto que elas viram uma simbiose. Isso mesmo. Então, dentro disso tudo, nós precisamos estudar o que é, então, esse ponto de equilíbrio para cada um desses indivíduos. Então, quando a gente fala do estresse, ele precisa entender o que é o estresse, né? O que é fantasia e o que é real dentro desse estresse. Não, isso aqui realmente é uma fonte de perigo, então vamos trabalhar para que a gente diminua esse risco, não é? Por exemplo, se eu corro risco, eu tô num lugar onde vai vir uma onça, tá, então eu preciso ter um revólver? Eu não sei, mas você entende que aí eu elaboro uma estratégia para diminuir a minha chance, né, o meu risco, e isso vai fazendo com que eu diminua o meu estresse. Então eu trabalho tanto a questão da percepção, isso realmente é perigoso? Não, isso não tem perigo, isso é algo que a minha fantasia está criando. Ah, tá, não, isso não é fantasia, isso é real. Tá, então o que a gente vai fazer com essa realidade para que essa realidade te assombre menos? Então nós trabalhamos essas duas vertentes para que esse indivíduo consiga ter mais qualidade de vida, diminua o estresse, porque aí o estresse a gente está falando da questão psíquica, de todas as questões emocionais que envolvem, mas também das questões físicas, e hoje em dia principalmente a gente sabe, né, em todos os estudos, a questão das doenças que são psicossomáticas, né, então elas começam no meu emocional, mas daí a pouco elas vão se refletir. Quais são as principais? As principais são as respiratórias, as alérgicas, né, os tiques nervosos, essas são assim as mais comuns, não digo nem que as principais, mas as mais comuns. A gastrite também, né? É. E aí a gente começa para essas que são as secundárias, que aí a gente vai falar de toda a parte interna e começamos pela parte digestória. Não só a gastrite, mas também doenças intestinais. Então, hoje em dia está muito comum as intolerâncias, né? As intolerâncias, elas têm muito mais tons de doenças psicoemocionais do que de doenças simplesmente por conta da alimentação, por conta da condição de vida, falando de forma mais mais separada, né, de questões fisiológicas. Ela tem mais questões psicológicas do que fisiológicas. Não sei se você tem os dados, mas você tem o seu know-how de prática clínica. Eu vou te fazer uma pergunta para que leve-se a uma outra que eu preciso fazer. Se você fosse colocar em porcentagem, não sabemos um dado, mas pela sua, melhor, vou fazer uma reformulação. Você acha que a maioria das pessoas hoje são estressadas e ansiosas, ou a minoria, ou é meio a meio? É muito maior. Muito maior. Muito, mas muito maior. Perfeito. Muito mesmo. Até porque, assim, em qualquer lugar, a primeira pergunta que eu faço, Anderson, eu dou muita palestra, porque eu dou muito curso, muito treinamento. E aí, quando eu me apresento, eu falo assim, porque eu sou psicóloga, eu sou especialista em estresse e ansiedade. Já começa um alvoroço. E eu faço essa pergunta propositalmente. Quem aqui é ansioso? Quem aqui tem estresse? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. E aí, quando eu começo a verdadeiramente investigar, muitos não são. Mas por que eles falam que são? Porque não é bonito? Hoje em dia não tá na moda? Hoje em dia eu falo que, até um tempo atrás, era assim, encontrava com você na rua, eu só falava bom dia, você falava bom dia. Aí depois de um tempo começou, bom dia, tudo bem? Aí você me responde, bom dia, tudo bem, e você? Tudo bem. E a gente se vai. Hoje em dia é, bom dia, tudo bem? Tô na correria. Eu também. A correria, ela tá embutida já na minha frase. Ou você não me retornou, tô na correria, né? Tô na correria, às vezes você nem tá na correria. Tornou-se normal. Tornou-se normal. Entendi. Então, atualmente, é uma palavra de senso comum que as pessoas internalizaram como delas. Uma questão até de linguística, né? Eu ia falar exatamente isso, uma questão mesmo de semântica. Semântica. Uma questão mesmo de semântica. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu ia te perguntar sobre algumas questões. Nesta demanda também, que é uma realidade, é que você está dizendo um dado que eu não sabia, que a maioria de fato, se for ver mesmo, talvez nem seriam classificados psiquicamente como ansiosos ou estressados, mas isso é um outro ponto. Criou-se uma demanda que eu nem acho que é charlatanismo, tá? Mas realmente existe uma demanda também de ferramentas, seja advindas da psicologia, da psiquiatria ou das neurolinguísticas da vida, não vou entrar aqui na questão se é pseudociência ou não, das mindfulness, exercícios propriamente de neurolinguística clássica mesmo. Essas ferramentas, elas são válidas? O próprio yoga? Sim, elas são. Nem todas, mas falando aqui de uma forma bem generalista, elas funcionam. Elas funcionam por quê, Anderson? Porque elas forçam esse indivíduo a ficar no aqui e agora.
Então, eu falei sobre isso ontem, inclusive, no evento do Acorda Maria. Por mais que existem inúmeras técnicas de respiração. Então, quando a gente fala de uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, respiração. Quando eu tô aqui conversando com você, eu percebo que você ficou um pouquinho mais ansioso, respira, Anderson.